pessoal, eu sou o Joanilson Nascimento, professor de Educação Física da Rede Municipal e hoje vamos iniciar a aula de Educação Física do Projeto Municipal de Valorização da Aprendizagem. É um projeto que tem por objetivo ampliar os conhecimentos de vocês sobre as diversas unidades temáticas, bem como os diversos componentes curriculares. Então, na aula de Educação Física, nós vamos tratar das práticas corporais de aventura. Então, para iniciar, nós precisamos saber quais são as habilidades e competências que nós iremos trabalhar em nossa aula. Em nossa aula, trabalharemos a habilidade de experimentar e fluir diferentes práticas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física, bem como a dos demais, respeitando o patrimônio natural e minimizando os impactos da degradação ambiental. Uma outra habilidade que nós iremos trabalhar é identificar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os desafios na realização de práticas corporais de aventura na natureza. Ao final dessa aula, você, aluno, deve ser capaz de conceituar o que são práticas corporais de aventura, caracterizar as diferentes práticas corporais de aventura na natureza, reconhecer a importância da simbiose homem versus natureza num processo relacional e não predatório. Compreender a importância da segurança nas práticas corporais de aventura que envolvam ambientes desafiadores, abordar a importância da minimização dos riscos em situações de imprevisibilidade, formular estratégias que permitam a familiarização, experimentação dos estudantes em ambiente controlado, as práticas corporais de aventura. Então, o que são práticas corporais de aventura? Para iniciar, nós vamos trazer o conceito de práticas corporais de aventura, que são expressões e formas de experimentação corporal centradas na perícia e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador e com risco controlado. Então, em resumo, as práticas corporais de natureza são práticas que nós fazemos em ambiente imprevisível, onde nós fazemos uma interação com o ambiente, no caso natural ou o ambiente artificial, e que tem riscos, mas que esses riscos são controlados. Isso é o ponto principal das práticas corporais de aventura, ter consciência dos riscos e controle sobre todos eles. Mas, afinal de contas, onde se origina as práticas corporais de aventura? Primeiro, da necessidade do homem de superar os obstáculos naturais. Lá nos primórdios da humanidade, nós precisávamos, para sobreviver, superar obstáculos naturais para a busca de alimento. Então, as práticas corporais de aventura surgem exatamente nesse momento. Uma necessidade de sobrevivência. E aí, a partir da evolução humana, ele criou técnicas e equipamentos que facilitassem essa superação desses obstáculos naturais e artificiais que fizeram com que o homem retornasse à essência humana. Por que retorno à essência humana? Porque durante o processo evolutivo do homem, ele foi criando novas técnicas e equipamentos que facilitaram seu movimento. E aí as práticas corporais de aventura vêm justamente trazer o homem de volta ao seu ambiente natural. E por isso é importante essa vivência, para que a gente possa estar resgatando essa origem humana e essa essência humana caracterizada pela adrenalina, pela emoção e pela superação. Quais são as características das práticas corporais de aventura? A primeira é o desafio. O ser humano vive em um processo constante de desafio quando está praticando, quando está vivenciando as práticas corporais de aventura. Ele vive um momento de produção de adrenalina que fascina, que motiva ele a cada vez mais estar vivenciando essas experiências. Ele também tem uma característica de risco controlado. Todas as situações de risco, elas são controladas, são planejadas, são analisadas, que nós veremos um pouquinho mais na frente. E de emoção. Uma das características principais das práticas corporais de aventura é a emoção, porque nós vivemos o desafio, a imprevisibilidade. E é justamente nisso que as práticas corporais de aventura nos fascina e fascina todas as pessoas que praticam. As práticas corporais de aventuras estão classificadas em dois tipos, nas práticas corporais urbanas e nas práticas corporais de natureza. A aventura, ela sempre esteve presente ao longo da evolução humana. Não é uma criação recente. O homem, como eu falei no início da nossa aula, ele precisava
se deslocar de um ponto a outro, e nesse deslocamento ele passava por situações diversas, superando obstáculos naturais, fugindo de animais, escalando montanhas, escalando árvores, enfim, um total ambiente de parceria entre ele e a natureza para conseguir sobreviver. Então, as práticas corporais de aventura urbana, elas exploram as paisagens de cimento das cidades. O homem desafia o ato de deslocar-se de um ponto a outro, explorando essas construções arquitetônicas que o homem produziu ao longo de sua vida. No entanto, com segurança, existem todos os equipamentos de segurança para evitar que qualquer praticante venha a se machucar, venha a ter algum tipo de problema. Então, todo ser humano que vai vivenciar, que vai experimentar práticas corporais de natureza, ele precisa de equipamentos de segurança. E aí nós temos alguns exemplos de equipamentos de segurança de práticas corporais urbanas e também de práticas corporais na natureza. E as práticas corporais de natureza? Elas se classificam em 3 ambientes. Se caracterizam primeiro por permitir aos praticantes explorar as incertezas que o ambiente físico cria. Esse ambiente ele está caracterizado em 3 tipos: no ar, práticas corporais de aventura no ar, práticas corporais de aventura na terra e práticas corporais de aventura na água. Então, esses são os 3 ambientes que o ser humano pode explorar nas práticas corporais de aventura. Um desafio que cada ambiente desse cria e experiências assim fascinantes para quem está vivenciando. Em nossa região, nós temos alguns espaços que podem ser utilizados para as práticas corporais de aventura. Nós temos o Pico do Totoró, com trilhas, nós temos os apertados, nós temos também a Pedra do Navio, que é o nosso cruzeiro. E as práticas corporais de aventura, ela traz algumas práticas que são muito vivenciadas em nossa sociedade. Então eu trouxe aqui 5 práticas para vocês. O trekking, que nada mais é do que uma trilha, tá? A escalada, que é quando você está desafiando o ambiente, subindo verticalmente um determinado espaço, pode ser uma árvore, pode ser uma montanha, pode ser uma pedra. O arvorismo, onde constroem-se desafios com cordas presas entre uma árvore e outra. O rafting, que é onde você vai estar descendo cascatas, descendo cachoeiras, descendo uma série de ambientes que a água favorece. E paraquedismo, que é um exemplo de ambiente no ar, de prática no ar. E quais são os benefícios que a prática corporal de aventura na natureza pode trazer? Primeiro, melhoria no condicionamento físico. Por quê? Porque é uma prática que exige muito deslocamento e aí vai estar ativando a todos os momentos os componentes da aptidão física: força, equilíbrio, velocidade, resistência. E aí essa prática regular vai trazer benefícios no seu condicionamento físico. Bem-estar, sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação, de felicidade por estar realizando aquelas atividades. Quando você pratica, vivencia a prática corporal de aventura na natureza, você produz endorfinas, e essas endorfinas são capazes de trazer a sensação de bem-estar. A autoconfiança, você passa a acreditar mais em você, porque a cada novo desafio que você vai superando, você vai acreditando cada vez mais em você, se sentindo mais confiante, e isso faz com que você se torne uma pessoa capaz de superar todos os obstáculos, não só que a prática corporal de aventura permite, mas que vão surgindo ao longo da sua vida. E a sensação de relaxamento, porque você conseguiu realizar uma atividade desafiadora. Então, quando a gente vai realizar as práticas corporais de aventura, a gente precisa primeiro gerenciar os riscos. Como eu falei, tudo que acontece em nossas práticas corporais de aventura são riscos que são controlados. Então, como é que a gente pode controlar esses riscos? Primeiro, conhecendo o ambiente. O primeiro passo para gerenciar os riscos é conhecer o ambiente. O segundo passo é você ter equipamentos de segurança que permitam a você realizar as atividades sem riscos para a sua vida, para a sua integridade física. O terceiro é você permanecer sempre em grupo, jamais se dispersar, ficar observando a paisagem e acabar se perdendo do seu grupo. É importante estar sempre em grupo. As práticas corporais de aventura na natureza, elas geralmente acontecem em grupos, então é importante não perder o contato com o seu grupo para evitar qualquer tipo de problema. E por fim, seguir todas as orientações que o responsável pela prática repassa no início da vivência, tá bom? E o primordial, que é a atenção, porque nós estamos num ambiente que é
desafiador, mas também que é imprevisível. Então é fundamental estar atento a tudo que vai acontecer durante sua experiência com as práticas corporais de aventura na natureza. Como toda produção humana, nós temos que se preocupar com o impacto que essa produção traz na natureza. Então nós trazemos aqui algumas situações que nós precisamos estar atentos para não estar comprometendo o nosso ambiente natural. Então qual é o impacto ambiental das práticas corporais de aventura na natureza? O primeiro que a gente deve se preocupar é com a paisagem. Quando o ser humano vai produzir as trilhas, vai organizar as trilhas, ele precisa cortar a mata. Então é preciso que tenha todo um cuidado para não estar danificando as matas, nossa mata nativa, e comprometer a nossa fauna e a nossa flora. A segunda preocupação que nós devemos ter é com a vegetação e o habitat dos animais. Como eu falei na abertura das trilhas, nós temos que ter cuidado em não estar comprometendo essa vegetação e esse habitat natural, porque eles precisam desse habitat para sobreviver. E em função do crescimento da prática corporal de aventura, isso tem sido uma das grandes preocupações das pessoas que realizam as práticas corporais. Não alterar a vegetação e o habitat dos animais, procurar caminhos que não comprometam essa realidade. A poluição, tanto barulho quanto lixo, a emissão de gases pelos automóveis, tudo isso deve ser pensado, deve ser preocupação de quem está organizando e participando de uma prática corporal de aventura na natureza. O seu lixo é seu, então não pode deixar lá no ambiente que você foi vivenciar a sua prática. E a interferência social e cultural nas comunidades. As práticas corporais de aventura acabam trazendo novas expressões culturais, novos costumes para as pessoas que vivem naquela região que está sendo realizada a prática. Então é fundamental que as pessoas respeitem os costumes, as culturas nas comunidades, para não estar provocando interferência nessas comunidades. Então esses 4 itens eu trouxe como reflexão do impacto ambiental das práticas corporais de aventura, para que a gente tenha consciência que a prática corporal de aventura se preocupa com essas 4 situações. Não é simplesmente a prática pela prática, sem estar preocupado com o que pode acontecer com o ambiente. Então vamos fazer aqui uma pequena revisão do que nós vimos em nossa aula. Primeiro, o que são práticas corporais de aventura? São práticas que acontecem num ambiente desafiador, num ambiente imprevisível, onde tem risco controlado. Quais são as diferentes práticas corporais de aventura? Nós vimos paraquedismo, nós vimos escalada, nós vimos arvorismo. Então é uma diversidade muito grande de possibilidades de realização das práticas. Então esses 3 tipos são as que são mais comuns em nossa região. Qual a importância da simbiose homem versus natureza num processo relacional não predatório? Ter cuidado com o impacto ambiental que as práticas corporais de aventura podem trazer. Esse é o ponto principal dessa relação entre o homem e a natureza. E por que é importante pensar na segurança durante as práticas corporais de aventura na natureza? Para que a gente não esteja correndo riscos de comprometer nossa integridade física, de se machucar ou de machucar o colega. Tá? E é importante minimizar esses riscos justamente para proteger o nosso bem mais precioso, que é a vida. Então essa foi nossa aula sobre práticas corporais de aventura, do projeto municipal de valorização da aprendizagem. Eu trago uma mensagem de Gandhi que diz que aprenda como se você fosse viver para sempre e viva como se você fosse morrer amanhã. Então, muito obrigado, bons estudos e sucesso a todos vocês.